Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então à nossa reunião. Eu trouxe aqui uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E o título é Em Matéria Afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Vou repetir o último parágrafo. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme Jesus recomenda. Eu, pelo menos, não me enquadro, não posso jogar pedra em ninguém. Vamos fazer a nossa prece, então, meus amigos. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, Espírito esse que ressignificou a nossa vida, que há mais de 2000 anos atrás dividiu a história da humanidade entre aqueles que não conheciam a sua palavra. E hoje estamos nós aqui, graças aos exemplos, às lições deixadas por ele. Espíritos trabalhadores dessa casa, Pai maior, protege-nos. E intua a nossa companheira Tânia, que trouxe um estudo com todo carinho, para que a gente possa aprender um pouco mais, para garantir uma vida melhor, uma vida mais feliz. Fica conosco, senhores, agora e sempre. Com vocês, Tânia Correia. Vamos trabalhar? Senão vai ser chato, não gosto disso. Boa noite a todos. Já viram qual é o título, né? Um título difícil da gente conversar. E eu já vou esclarecer a todos que nós não vamos entrar nos detalhes do suicídio. A intenção é falar da valorização da vida. E em respeito, principalmente, aos espíritos que estão na casa, que possam ter passado por essa dificuldade. Nós também não temos certeza se na nossa história passada não temos também essa dor marcada em nós. Então, é com bastante respeito, com a permissão dos espíritos amigos, que nós vamos conversar sobre esse tema. Só um instantinho, cadê o passador?
Levou meu passador. Lembrando que agora existe, né, uma campanha mundial sobre a prevenção do suicídio. E o dia dessa prevenção mundial é o dia 10 de setembro. Seria sábado que vem. É sábado que vem, né? Mas como eu vou fazer o estudo hoje, eu quis trazer esse tema para a gente hoje. Essa aqui é uma página da União Espírita Mineira, fazendo já a campanha do Setembro Amarelo. E nós vamos começar falando da OMS. Suicídio, precisamos falar sobre ele. O relatório da Organização Mundial de Saúde, ele é muito claro para a gente quando ele diz que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. 40 segundos, né? E ele diz que isso significa que a cada ano se perdem mais ou menos 800 mil vidas para o suicídio. O suicídio é a segunda causa de mortalidade entre as pessoas de 15 e 29 anos. Já está entre 15 e 40 e poucos anos. Esse relatório da OMS é de 2012. Eu tentei atualizar alguns dados, não pelo relatório, mas por textos que a OMS já andou publicando. Tem um de 2021, que eu também tirei algumas coisas, mas a OMS não atualizou o relatório. Não sei se agora ela vai atualizar, ainda é o mesmo relatório antigo. No Brasil, a cada 45 minutos, desencarna uma pessoa por suicídio. Então, olha como é que o número é grande. Isso sem a gente contar esse período de pandemia, que foi uma situação muito difícil, e isso ainda não está nos relatórios, mas mais ou menos a previsão que eles dizem é que a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio. Suicídio na infância e na adolescência está entre 10 e 15 anos, mas na realidade já está abaixo de 10 anos. Tem um caso que a OMS tem registrado de uma criança de 6 anos. Então, a gente está passando por um momento muito difícil da humanidade, né? Muitas pessoas angustiadas e sofrendo estão saindo da vida pela porta do suicídio. Falar de suicídio com criança é muito difícil. Os próprios psiquiatras e pessoas voltadas para a pediatria dentro dessa área, eles não conseguem muito diagnosticar, porque você não tem como conseguir afirmar que uma criança de 5 anos que subiu naquele escorrega que tem lá fora, ela pulou do escorrega para se matar. Então, é um trabalho muito grande. Então, não tem uma estatística. Você tem um caso, essa criança de 6 anos, tem outras crianças, mas não dá para fazer uma estatística. O que a gente sabe é que já está abaixo de 15 anos. Com crianças... Não, assim, estatisticamente abaixo de 15. Mas sem o relatório já está abaixo de 10 anos. E Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS... desculpa, gente. É o diretor da OMS... Ele diz, não podemos e não devemos ignorar o suicídio. Ele tem uma campanha, a OMS tem uma campanha que ela trabalha em todos os países, fazendo com que todos os ministérios de saúde trabalhem com isso, que é uma campanha de prevenção. Por isso, a gente tem a data mundial de 10 de setembro como prevenção do suicídio. Porque se a gente para pensar, a gente tem muitos motivos, né, para entender por que as pessoas passam pelo suicídio, né? E um deles a gente vai ver agora. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. O materialismo severo, isso é uma das causas. A solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todos os tipos, não são só os abusos emocionais, inclusive as crianças. Uma das estatísticas da morte das crianças por suicídio é o abuso. Pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, saciedade. Saciedade, Kardec já falava lá no Livro dos Espíritos, e obsessão de espíritos. Mas tem 2 pontos muito importantes que a gente não pode deixar de colocar aqui. A depressão e os distúrbios mentais. Essas são as 2 portas maiores do suicídio. Mas a depressão não é uma depressão simples. Eles colocam a depressão como um caso grave de depressão. Então, todas as pessoas
que passam por um caso muito grave de depressão, ele já coloca que todas vão passar pela tentativa do suicídio e conseguir, às vezes, o suicídio. A depressão simples, não. Então, eles fazem uma diferenciação. Nem todos os casos de depressão vão se matar, mas todos os casos de depressão profunda, daquelas bem graves, vão passar pela porta do suicídio ou pela tentativa do suicídio, né? Então, ele chama a nossa atenção para isso. Por enquanto, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sinais de alerta comportamentais. Isso é uma coisa interessante. E todas as cartilhas, a da FEB, a da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, todos eles colocam esses pontos como sinais significativos. E eles são importantes da gente ver. Tentativas anteriores. Pessoas que já passaram pelo suicídio têm propensão a passar de novo pelo suicídio. Ter um planejamento. O planejamento é uma coisa interessante, porque o planejamento do suicídio, a pessoa se planeja, mas às vezes ela não se mata naquele momento. Mas as coisas estão todas prontas lá. E, de repente, quando as pessoas da família dão um descanso, a pessoa está bem, e ela vai e se mata. Então, um planejamento, uma pessoa que vem falando, a gente tem que prestar atenção. Oscilação de humor. Mas tudo isso, gente, dentro do quadro de depressão e de transtornos mentais, né, de doenças mentais. Desesperança, ansiedade, dor psíquica e estresse acentuado, problemas associados ao sono, sono excessivo ou a insônia, sensação de estar preso e sem saída, isolamento da família, amigos e eventos sociais, aumento do uso de álcool e drogas, falta de sentido de viver, ameaça ou forte desejo de morrer, sinais observáveis de depressão grave. Então, isso são sinais de alerta. Então, hoje em dia, vou abrir até um parênteses para falar da nossa evangelizadora. A Amanda é a nossa evangelizadora no sábado de manhã e ela é pedagoga e é orientadora escolar, né, de várias escolas aqui em Teresópolis, inclusive de Guapé. Quando nós retornamos com a evangelização presencial, uma das coisas que chamou a atenção da Amanda, quando eles voltaram à escola com as crianças, a dificuldade das crianças com depressão, crianças pequenas, com ansiedade, com medo, algumas crianças pequenas, a gente está falando de primeira infância, com síndrome do pânico. Isso foi detectado nas escolas, e não só nas escolas públicas, como nas particulares. Então, esse momento que a gente passou de isolamento, ele não foi só ruim para o adulto, ele também foi difícil para as crianças. As crianças também passaram por dificuldades. Eu fico imaginando crianças que já passavam por problemas de agressão e abuso, no momento de confinamento, isso não deve ter ficado muito bom, né? A gente tem aí as estatísticas falando. E aí tem outros sinais comportamentais que são indiretos. Desfazer de objetos importantes. Isso não chama muito a nossa atenção se está todo mundo sentado em casa e a mãe fala assim, eu vou me desfazer daqueles álbuns antigos de infância, o que é do Pedro vai para o Pedro, o que é da Mariazinha vai para a Mariazinha, e vai se desfazendo das coisas. Isso não chama atenção se a pessoa não estiver num quadro de depressão. Se ela estiver num quadro de depressão e começar a se desfazer de coisas que são importantes para ela, é porque ela está se despedindo. Ela está começando a doar coisas que não são importantes. Onde é que está escrito isso? A gente vai ver mais na frente, num livro de uma psiquiatra chamada Paula Fontinelli. O pai dela se suicida, num momento em que aparentemente estava tudo bem, né? Então, ela escreve um livro falando sobre isso. E uma das coisas que depois do ato consumado, ela começa a prestar atenção, foi em 2 meses, mais ou menos 4 meses, ela coloca, que o pai veio tendo atitudes de despedida, de afastamento social, e as pessoas não levavam aquilo muito a sério, porque ele não falava, ele realmente não falava de suicídio, mas ele ia tendo atitudes que eram preparo para o suicídio. Despedir-se de parentes e amigos, ele fez isso. Comprar arma e estocar comprimidos. Casos extremos de irritabilidade, culpa e choro. Fazer seguro de vida. Hoje em dia a gente faz seguro de vida para se precaver, né? Mas uma pessoa com depressão, não. Uma pessoa passando por uma situação muito difícil, ela quer deixar a família bem. Então ela começa a se preocupar com essas coisas. Fazer testamento, fechar a conta corrente e colocar coisas em ordem.
A vida dele sempre foi uma desorganização. Naquele momento que ele não está bem emocionalmente, ele quer organizar tudo. Então, são sinais de alerta, né? Para a gente ficar ali atento. Esses são os mais importantes. Atenção a esses sinais. Frases alarmes, né? Não aguento mais. Eu queria sumir. Estou cansada da vida. Eu quero acabar com tudo. Para mim não tem mais jeito. E aí tem outras frases que vão se encaixando nesse perfil. A gente passa por dificuldades na vida, financeiras, emocionais, separação, perda de pessoas amadas. São tantas dificuldades que a gente vive na vida. Mas as pessoas que começam a caminhar para essa porta da depressão, elas começam a usar essas frases com muita frequência. E uma das frases que ela usa e que a gente não percebe que isso é um sinal de alerta é: eu não aguento mais. Eu quero acabar com essa situação que eu estou vivendo. Mas como que você acaba com uma situação que, materialmente falando, você não tem controle sobre isso? Então você não vai acabar com a situação. Você vai acabar com você naquela situação. Então é um sinal de alerta a gente prestar atenção em amigos que passam por essa situação. Tem um palestrante espírita que é psicólogo, Marlon Reikedal, e ele tinha no prédio dele, psicólogo espírita, fazia trabalho sobre suicídio, e ele tem uma vizinha que se mata. Né? Ela é uma pessoa que morava sozinha, não tinha família, tinha 2 ou 3 apartamentos, e ela ficava indo de um apartamento para o outro, e numa dessas idas para um outro apartamento, ela se matou. E ele ficou arrasado, porque ele tinha uma dificuldade com essa vizinha, porque ela era sozinha, morava em cima e arrastava móvel de madrugada. Pessoa sozinha, isolada, né? E você que trabalha o dia inteiro, você quer mais é dormir para acordar cedo no dia seguinte. Então, ele tinha uma implicância com ela. E, com isso, ele não percebeu os sinais que ela estava dando. E, depois disso, ele começou a fazer uma campanha seríssima sobre o trabalho de prevenção. Não só um curso sobre suicídio, né, no sentido de prevenção, como ele começou a fazer palestras mais profundas sobre isso, e também fazer grupos de apoio em casas espíritas. Porque ele, como psicólogo, ele se culpou muito de não ter visto esse outro lado dela. E aí depois, como a gente sempre fala, né? Depois que a pessoa comete o suicídio, você começa a ver os vários sinais que ela estava dando e que a gente acaba não percebendo, né? E a gente tem que ter cuidado. Essas 2 cartilhas, essa que eu estou falando, essa daqui é da ABP, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, e essa daqui é um panfleto, é uma cartilhazinha também, da FEB. E ela faz essa distribuição gratuita para as casas espíritas que fazem o trabalho. Essa daqui, ela ainda tem um outro desdobramento, essa cartilha aqui, que ela tem eu vou colocar como um espaço, como um grupo que se aprofunda mais. Né? Aquela cartilha é para uma casa, para uma escola, para um grupo de apoio que quer se aprofundar mais a nível de saúde mesmo. Então, ela tem uma outra cartilha, você se inscreve, o grupo vem fazer um trabalho com você, né? Dependendo se é escola, porque a gente tem esse problema com os adolescentes, né? Então, eles vêm, é uma cartilha bem didática, colocando todos os passos e o que é importante para você abrir esse espaço. Essa daqui é uma cartilha muito boa para você ler e saber tópicos como eu peguei. Mas a outra não. A outra ensina você a fundar um grupo de auxílio e prevenção ao suicídio. Muito importante, que a gente às vezes não dá muita atenção. Esse daqui são mitos que não só essa cartilha, mas principalmente essa psiquiatra, coloca para a gente. Como eu não fiz, eu trouxe uma colinha aqui para mim, eu não botei no PowerPoint. Alguns mitos que são importantes a gente prestar atenção. Esse daqui é um deles. Suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Eu vou fazer o meia-culpa, porque eu acreditava, dentro da minha parca inteligência, que se eu faço uso do meu livre-arbítrio, eu posso ter o direito de fazer a escolha de me matar, embora seja errada, embora eu vá sofrer as consequências do suicídio. Mas quem disse que quem está em depressão tem o uso consciente do seu livre-arbítrio? Essa foi a paulada que eu levei nesse segundo estudo
me aprofundando mais no tema. Porque se a pessoa está passando por um processo de depressão, se ela está passando por uma situação de isolamento e todos aqueles sinais de alerta de comportamento que a gente viu, como que eu vou dizer que ela tem condição de usar o seu livre-arbítrio e de fazer escolhas? Então, na realidade, a gente, nesse momento, é como se a gente cerceasse o livre-arbítrio e tomasse a frente para cuidar da pessoa. Porque ela não vai ter, dentro dela, a condição de avaliar e fazer aquele peso. Ela quer se livrar da situação que ela está vivendo. Ela quer se livrar daquela dor, daquela perda, né? Daquele momento que ela não sabe para onde ir. Mas ela não quer se matar, ela quer se livrar da dor. E aí ela acaba caminhando por um lado que às vezes não tem volta. E aí você, espírita, diz assim, mas ela tem direito a usar o livre-arbítrio dela. Não, ela não tem, porque ela não tem condição de avaliar. E isso foi uma grande mudança para mim quando eu vi isso. Essa frase é uma frase falsa. Olha o que eles colocam para a gente. Os suicidas estão passando invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade. E interfere em seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece. Então, ela não tem como avaliar que ela pode usar o livre-arbítrio naquele momento, né? Ou que ela tem o direito de fazer essa escolha. O outro tópico é, quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Outro mito. Uma vez tratada, uma vez cuidada, ela não vai ter para o resto da vida essa propensão ao suicídio. Olha o que ele coloca. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. Tratado. A palavra-chave é o tratado. É uma pessoa que melhorou dentro daquele quadro doente. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Outro mito. Outra frase falsa. Porque a gente usa igual o adolescente. O adolescente está tendo essa crise trancado no quarto porque está tendo uma crise de aborrecência. Não. Ele está tendo uma crise que a gente não entende muito bem, né, naquele momento adolescente, principalmente se a gente deixar ele isolado. O adolescente isolado é muito preocupante. Nós passamos por uma situação grave aqui na cidade, isso já deve ter quase uns 7, 8 anos. Vocês devem ter ouvido falar. Lembra daquele jogo da baleia azul? Aquilo foi uma coisa assustadora aqui na cidade. Embora isso não foi parar em jornais, muitas crianças de muitas escolas estavam praticando, principalmente mais para dentro do interior. Algumas aqui da cidade também. E a Helena teve uma aluna que participou disso. Depois eu vim, olha como é que a vida dá voltas, né? A gente recebeu aqui na evangelização, uma coisa de uns 4 meses, o menino que era irmão dessa menina. E ela era mais velha, tinha 13 anos. Quando ele nasceu, ela tinha ali uns 7, 8 anos, e a mãe trabalhava e ela ficava com um irmãozinho, né, ajudando com a avó e tal. E ele era muito agarrado com ela. Então, quase 4 anos depois, ele começa a falar em suicídio. Porque ela se matou em casa, depois de um jantar tranquilo, com a família toda em paz, sem briga, sem nada. Porque ela já vinha passando por uma pressão desse jogo, né? Eu não trouxe para a gente, mas eu achei uma coisa absurda, que se você jogar na internet como se matar, tem um quadrinho de uma menina, que parece uma boneca, ensinando a criança a se enforcar. E o maior índice de suicídio de crianças é por enforcamento. Então, olha o perigo das crianças usarem a internet sem a gente estar ali de vez em quando, né, olhando. Rede social parece uma coisa muito tranquila, mas para o adolescente não é. Uma menina em Recife e um menino, filho de uma cantora, acho que ele tinha 13, a menina tinha 15. Eles se mataram por conta de rede social. Porque eles começam a desqualificar, a falar coisa que a criança não está preparada para ouvir e para lidar com aquilo. Você vê quantos adultos que são atores, atrizes, são pessoas da sociedade, quando tem aquela enxurrada de coisa na rede social, eles às vezes não conseguem nem lidar com aquilo e saem da rede social.
Porque as pessoas são tão doentes, falam coisas tão ruins, e você fica imaginando como é que uma pessoa... Aí você posta uma foto com um filho, vem uma pessoa e fala uma coisa horrorosa. Aí você posta uma foto de um trabalho, a pessoa vem e fala uma coisa horrorosa, te desqualifica, fala do cabelo, fala do teu corpo. Você acha que uma criança de 12, 13 anos tem condição de suportar isso? Então, rede social é uma coisa complicada. Eu não sei se é juiz ou advogado, aquela mãe que tirou a filha do TikTok, que tinha mais de 200 mil seguidores, e a mãe tirou. Por quê? Porque é um tipo de rede social que você não tem controle. Qualquer um acessa aquele teu espaço e fala coisas horrorosas. Então, você imagina uma menina de 14 anos que tinha amigos no país, no planeta todo, em tudo quanto era lugar, países fora do nosso país. Se acontece alguma coisa dessa, como é que você controla? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em se suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Outro mito. Se ela está dentro do quadro de tratamento, ele coloca para a gente assim: se alguém que pensava em suicidar-se, de repente, parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema passou. Não significa que ele passou. Uma pessoa que decide se suicidar, ela escolhe o melhor momento. E o melhor momento é quando está todo mundo descansado com ela. Quando você não está pensando em ficar atento a ela, eles colocam para a gente, que ele vai colocar agora, né, quando ele diz aqui, quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Mentira. Quando ele tem alta do hospital, aqueles primeiros dias são os dias mais críticos, porque ela está bem, teve alta do hospital. Só que ela não está bem, ela está em tratamento, a pessoa está em tratamento. Aí é o que ele diz para a gente, é o período mais perigoso. É o período mais perigoso. Porque como ela quer mostrar que está bem, ela vai jogar, porque ela está com a ideação suicida. Então ela vai jogar com a mãe. Uma jovem, há pouco tempo, aconteceu exatamente isso. Ela teve alta, estava em casa, então esse primeiro olhar da família é um olhar de vigia, né? Não tem chave nas portas, não tem material cortante, medicamento não está em acesso, tudo guardado. Aí, todo mundo bem, vamos pedir uma pizza. Mãe, deixa eu descer para pegar a pizza. Não, não vai descer para pegar a pizza. Mas mãe, eu estou bem, eu só vou pegar a pizza na portaria. Não, você não vai pegar a pizza. Mãe, você não confia em mim? Eu só vou pegar a pizza. Quem disse que ela foi para a portaria e quem disse que ela pegou a pizza? Ela já estava com tudo planejado, foi direto para a garagem e ali mesmo ficou. Então, olha como é que a gente tem que ter cuidado, né? E outra, a gente ter um olhar de que ninguém ama mais meu filho do que eu, então eu sei cuidar. A gente não sabe. Uma pessoa com problemas de transtornos mentais e com ideação suicida e com depressão, a gente tem que procurar ajuda médica, tratamento médico, medicação. A casa espírita é o terceiro tripé, são 3 pés, né? Eu procuro o médico, psiquiatra, eu vou procurar o psicólogo, eu posso vir na casa espírita para tomar passe, água fluidificada e ouvir palestra. Só a casa espírita não resolve. Só o psicólogo não resolve. Só o psiquiatra não resolve. É um tripé. A gente tem que cuidar de todos os lados. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Não pode deixar isso passar desapercebido. Não devemos falar sobre suicídio, pois pode aumentar o risco. Esse é um grande erro, um grande erro. Uma das coisas que o Marlon fala no grupo de estudo, de preparação de pessoas que iam trabalhar com o suicídio na casa espírita, um dos coordenadores, ele falou assim, engraçado, eu tive um sonho estranho essa noite, que as pessoas do grupo estavam passando por dificuldades. Aí o Marlon fala assim para ele, mas você já perguntou para o grupo se alguém está passando por dificuldade? Não, mas eu achei o tema pesado. A gente está falando de suicídio, eu não vou perguntar. Aí o Marlon vira para ele e fala assim, eu achava melhor você perguntar. Aí quando o grupo todo está sentado, 20 trabalhadores de casa espírita, de várias casas espíritas, inclusive da casa espírita dele. E aí, na hora que ele faz a prece, vai começar o trabalho, ele fala assim, quem já teve ideia suicida?
Das 20, 12 levantaram a mão. Então, olha como é uma coisa preocupante, né? Uma das coisas sérias que o Espiritismo fala é sobre o medicamento. Se você usa um medicamento, se você faz um tratamento, você nunca deve parar por conta da religião. Porque uma coisa é o médico, outra coisa é a religião. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, não, vou na casa espírita, tomo passe, faço tratamento com a Malu na terça-feira, não preciso mais. Isso é um grande erro. Porque, às vezes, o problema que a gente está passando é químico. E se é químico, tem que ter reposição. Não é química. Né, Lelê? Ou não? É, né? A carinha dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí ele diz, falar sobre suicídio não aumenta o risco. Dá chance da pessoa falar aquilo que ela está sentindo. Você abriu uma porta. Porque você imagina, num grupo de espíritas alguém vai falar de suicídio? Não, ninguém vai falar. Mas se você abre a porta, num grupo fechado, a pessoa vai falar. Não, eu sei que eu não devo me matar, mas a coisa está difícil para mim. E aí, de vez em quando, eu tenho um pensamento ruim. Lembra que a gente colocou que um dos pontos lá na frente é a obsessão? Um dos pontos é a obsessão. Né? Se é a obsessão, eu tenho outras portas, não só a depressão, eu tenho a obsessão também. Então, isso o médico não vai tratar. Então, isso eu posso tratar na casa espírita. Então, entenderam por que é um tripé? Porque esse grupo, eles se completam. O tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, o tratamento na casa espírita. Eles se completam e são importantes. Eles são importantes, a gente não pode abrir mão deles. E a última frase que ela usa e que o panfleto também usa, é proibido que a mídia aborde o tema do suicídio. Não, não é proibido que a mídia aborde. O que às vezes a gente não consegue entender é que a mídia faz um sensacionalismo. Fulano que pulou do lugar tal, porque teve o problema tal. Aí você que está em casa assistindo a televisão, que está com o mesmo problema que ele, você acha que você pode ir lá e pular e resolver o problema. Então esse ponto é que a mídia não deve falar. O Divaldo tem uma palestra que ele fala sobre suicídio, ele disse que era moda pular do elevador Lacerda na época que ele era adolescente. Então qualquer pessoa que tinha qualquer dificuldade ia para o elevador Lacerda, como ele foi. Como ele foi, em 17 anos. Ele estava passando por uma dificuldade financeira, veio para a capital para trabalhar, para Salvador. A situação do país estava difícil e ele era o mais jovem e foi demitido. Entre ele e as pessoas que tinham família, ele foi demitido. Só que ele mandava dinheiro para a mãe. Então ele começou a passar por uma situação emocional. Para onde que ele foi andando? Para o elevador Lacerda. Então, lembra da ponte Rio-Niterói, gente? Ponte Rio-Niterói. Então, quando o jornalismo ou a mídia faz um sensacionalismo da coisa, não fala da coisa séria, porque ele comenta o fato, mas não conta o resto, né? E isso tem que ter um cuidado muito grande. Então, é falso. A mídia tem obrigação de falar, mas de falar da forma preventiva e não da forma sensacionalista. Porque gente... Nessa palestra do Marlon, ele estava falando, se você fizer um cálculo, eu até trouxe aqui, que é uma coisa de assustar a gente. A estatística, por mês, eu vou falar só do Brasil, se morre em cada 45 minutos morre uma pessoa, em 30 dias morrem, em um dia morre 32 pessoas. Em 30 dias, 960 pessoas. Você sabe o que são 960 pessoas por dia? São 2 Boeings ou mais. Já pensou, você acorda hoje de manhã e alguém fala assim, caiu um avião com 300 pessoas. Oh, que horror. Dali a 4, 5 horas, caiu outro avião com 300 pessoas. E dali a não sei quantas horas, outro avião com 300 pessoas. Você imagina 3 aviões com 300 pessoas caindo por dia. Olha quanta gente está morrendo por dia. Então tem que haver uma prevenção. Tem que haver um cuidado com isso. Tem que se falar sobre isso. Falar com os jovens, falar com a família, com o amigo. Falar, a gente não pode deixar de falar.
E se a gente é espírita ou gosta do conteúdo doutrinário, ainda não está se integrando na casa, mas está vindo para as palestras, está com um amigo com dificuldade, convida. Convida. A tia Alvarina conta que ela estava passando por uma dificuldade na vida, não tinha nada a ver com suicídio, e a Inês só fez um convite. E ela já está na casa há quantos anos, Cacilda? Foi antes de você, né? Então, um único convite, né? Às vezes você traz a pessoa na casa espírita, ela vai ouvir aquilo que ela precisa, né? Não tem acaso, a gente não pode acreditar que foi por acaso aquele convite. Então, vale a pena a gente investir nisso, e principalmente a mídia falar de uma forma séria, né? Vamos caminhar aqui, deixa eu ir lá, mitos. Olha a frase da Paula, esse é o livro dela, Suicídio, o Futuro Interrompido. E aqui ela conta os detalhes, não os detalhes da morte do pai. Desculpa, Antônio, mas vou ter que mexer aqui, que meu braço está incomodando. Ela conta os detalhes, por isso ela escreve o livro, dessas falas do pai que ela não tinha percebido. Ele chama ela para almoçar e fala para ela, filho, eu preciso que você faça uma conta conjunta comigo. Gente, eu acabei de fazer conta conjunta com a minha mãe. Aí, como o pai estava passando por uma dificuldade e ela estava ajudando o pai a resolver, ela achou a coisa mais normal do mundo, abrir uma conta conjunta com o pai. Eu não acabei de abrir uma conta conjunta com a minha mãe, que tem 86 anos, para resolver as coisas para ela não tem que ir lá. Então, aí ela vai falando no livro exatamente esses pontos que a gente está comentando, que chamam a atenção. Aí ela usa essa frase que é muito forte. Quem quer se matar não quer terminar com a vida, quer acabar com a dor. E que dor é essa, gente? É só dor física? É só a dor de uma doença grave que está minando a tua saúde? Ou é principalmente essa dor moral, que a gente acha que está sozinho? Que a gente não confia no companheiro, ou não confia num amigo. Ah, meu amigo já tem tantos problemas, né? Vou levar mais um problema para esse meu amigo. Olha como é que é importante. Gente, não tem acaso. Por que Deus colocou os amigos? Não tem amigos que são mais do que irmãos? Não tem amigos que você fala assim, é meu irmão, mas não nasceu da minha mãe. De tanta afinidade que você tem, não é só para você falar que é seu amigo. É para, na hora da dificuldade, a gente correr atrás dele. Chamar, pedir socorro. Mas a vaidade, o orgulho, as grandes chagas da humanidade não deixam a gente chamar, né? E a gente pedir socorro. A gente acha que é mostrar a nossa fraqueza pedir socorro. Só os grandes pedem socorro. Então a gente tem que exercitar isso. Porque o outro não tem como adivinhar o que vai no nosso coração, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá? Olha o que Kardec coloca. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, a gente está falando daqueles casos graves de suicídio. E o suicídio dito inconsciente? Que você não fala, mas você age. O que é anorexia? Né? A pessoa começa a ter uma dificuldade, um transtorno, e vai parando de comer. Ela está consciente daquilo que ela está fazendo? Não. Né? Ou a pessoa que bebe demais, que come demais e que se droga demais, quando vai saindo para os excessos, é uma forma de morrer inconscientemente. A minha madrinha, quando o filho desencarnou quando tinha 9 anos, eu nem era nascida, eu fui nascer quase 20 anos depois, na hora que ela soube da morte do filho, ela desceu a rua correndo do hospital e ia se jogar na frente do ônibus. E um primo nosso que soube do acidente estava chegando e consegue pegar ela no ar e ela não pula. É como se fosse aquilo que Kardec fala de um acesso de loucura. Na hora que a coisa acontece, né, parece que dá um branco e você quer se livrar daquilo que você acabou de saber. Depois, a sangue frio, ela nunca mais pensou em suicídio, literalmente falando. Sabe aquela coisa que cigarro mata? Cigarro mata, eu não quero mais viver. Ela começou a fumar. Mas ela não falava em se matar. Mas emocionalmente, ela se prendeu ao cigarro, porque cigarro mata. E conscientemente, ela não conseguia mais atentar contra a vida, porque ela tinha uma outra filha de 5 anos. Mas inconscientemente, ela foi se matando. Ela foi buscando uma forma
disfarçadamente de acabar com a vida, para acabar com aquela dor da perda do filho. Então, olha como é que é difícil, né? A gente tem que estar sempre ali atento, não só as pessoas em volta da gente, mas a gente também, as nossas dificuldades, né? Às vezes a gente se coloca numa situação porque está numa casa espírita, e aí você finge que aquela dor não existe. Gente, esses 2 anos fez a gente bater de frente com a gente, né? Porque nesses 2 últimos anos, a gente não pôde correr para a casa espírita para fingir que estava tudo bem, a gente não pôde sair para comer pizza, a gente não pôde fazer quitute na cantina, a gente não pôde mais fazer bagunça. Ficou a gente trancada em casa com a nossa dor e com as reflexões. A gente teve que se olhar. Quem não se olhou, não conseguiu resolver. Claro que a gente não pode falar de uma coisa simples, a pandemia gerou outras coisas também, né? Fome, desemprego, uma situação mais grave. Mas muitas das vezes, a pandemia é como se você estivesse assim andando, vou dar um exemplo, né? Você está andando, está vivendo a vida de roldão. Acontece uma coisa, acontece outra, acontece uma coisa, e você vai tocando a vida, vai tocando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai. Aí você torce o pé. Aí senta na cadeira e fica com o pé para cima. Tudo aquilo que você tinha que fazer acabou, né? Sentado na cadeira com o pé para cima, aí você começa a refletir sobre a vida. Você começa a refletir sobre a vida porque teve que parar. Então, quando a gente não para, a vida para a gente. Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, né, que a vida faz com a gente. Essa coisa de trabalha, e emenda um trabalho no outro, porque aí não dá tempo de pensar. Aí, quando você para 5 minutos, você pega o celular, que é outra fuga agora, né? Aí você tem 5.000 amigos. Aí você vai ficar passando o celular até ver tudo que aconteceu com os 5.000 amigos. Às vezes passaram 3 horas, você está cansado, dorme, ou muito mais do que 3 horas, dorme, né? Aí no dia seguinte você acorda para trabalhar e parou para pensar. O Marlon, nesse estudo do suicídio, ele faz um comentário muito engraçado. Porque ele fala assim, como é que a gente ora? A gente senta na cama, lê aquele livro rapidinho que a gente separou ali na cabeceira da cama, mal medita naquela mensagem, faz a prece, obrigada, assim, deita e dorme. Aí o Marlon fala assim, não, na poltrona, eu adoro uma poltrona. Você senta na poltrona, lê a página, faz uma reflexão do que aquela página tem a ver com você naquele dia, faz aquela indicação de Santo Agostinho, passa o dia em revista, tudo sentado na poltrona. Passa o dia em revista, vê tudo que você fez, que você pode modificar, faz a sua prece, aí você levanta da poltrona e vai deitar. Gente, quem faz isso com esse frio? Já se enfia debaixo das cobertas e ali mesmo fica. Aí começa a esquentar, o soninho vai vindo, cadê a oração, cadê a reflexão da página? Não tem nada. Então, uma boa dica dele, bota uma poltrona no quarto, vamos estudar, vamos sentar na poltrona, né? E aí Kardec chama a nossa atenção, isso eu quero comentar, que Kardec estava muito preocupado com essa coisa do suicídio na França, na época de Kardec. Kardec coloca pra gente, vou voltar aqui, senão vocês vão ficar querendo ler isso. Kardec coloca pra gente, você vê, ele coloca no Livro dos Espíritos, falando sobre suicídio. Ele coloca no Evangelho, ele coloca no Céu e Inferno, ainda traz 9 casos no Céu e Inferno sobre suicídio, e ele coloca na Revista Espírita, de 1858 a 1861, depois tem um caso em 1868, que ele coloca na Revista Espírita. Será por acaso que Kardec falou tanto de suicídio? O que ele queria trazer para a gente? Chamar a atenção sobre esse momento, né, que a França estava passando, mas que é atual, que é tão atual. É um tema difícil da gente falar, mas é um tema importante. Kardec queria mostrar consciência diferentes de vários espíritos naquele momento que ele faz o trabalho do Céu e Inferno. As entrevistas são sóbrias, não são entrevistas alegres, porque os suicidas se mostram em sofrimento. E se a gente está falando que eles estão se colocando a respeito daquele sofrimento, será que é só do sofrimento físico que o suicida está falando? Ou principalmente do sofrimento moral? Quantas pessoas querem sair da vida para encontrar o filho que morreu,
a esposa que morreu, e quando chega lá ele encontra nada. Então, o que o Espiritismo vai nos oferecer em relação a isso? Em relação às colocações do Espiritismo com esse tema? Ele traz aquelas dores vivas para a gente ler e refletir. Será que ele sou eu amanhã? Naquele momento que ele está vivendo de dor hoje? Será que sou eu amanhã passando por esse mesmo problema e não tendo fortaleza para lutar sobre isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí nós vamos entrar na casa espírita. Prevenção espírita do suicídio. As ações do apoio usualmente disponibilizada no centro espírita. Prece. Hoje de manhã vocês perderam a cena, vocês não estavam aqui. Vocês não viram as crianças ali com a Maíra naqueles papeizinhos de prece. Mãe, para que é isso? Isso aqui é para colocar um nome para fazer prece. Posso fazer? Mas eu posso escrever? Aí eu falei, pode, é prece intercessória. Mas eu vou fazer a prece para quem? Aí ela, para ele. Para quem você quiser, para quem está aqui, para quem está no plano espiritual. Aí vira ele, 5 anos. O que é plano espiritual? Eu falei, Maíra, não complica. Céu. Plano espiritual não dá na cabecinha deles. Céu. Depois a gente, lá na frente, lá no último ciclo de evangelização, a gente explica o plano espiritual. Agora é céu. Aí eles sentam, eles sentaram ali na cadeira onde está o Carlos Alberto, eu falei assim, gente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Né? A gente vai pedir para o amiguinho, vai pedir pelo papai, pela mamãe, pelo vovô que já morreu, aí está lá eles botando o nome, e a Maíra lá controlando o negócio. Aí uma das alunas fala assim, tia, você solta o meu, mas não pode ver. O que ela tinha escrito? Aí tá bom, aí a Maíra soltou. Não, tia, você agora pode ver. Que ela tinha posto, pedindo prece para o papai do céu, para os 2 amiguinhos da escola. Então, olha como é que a criança lida com isso, né? Então, foi muito engraçado ela pedir pelo avô que tinha morrido, pedir pelo amiguinho, o respeito que a criança começa a entender, né, da prece, o estudo, o trabalho no bem, o esclarecimento doutrinário a respeito dos espíritos obsessores. A doutrina espírita faz tudo isso por nós. E, entre outros, ela traz para a gente o passe, que é uma grande troca de energia para a gente se fortalecer. Ela traz para a gente o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, gente, não é que você vai despejar suas dores no coração daquele amigo. É você falar do que está doendo. E, às vezes, a gente não consegue ver sozinho uma saída. Basta uma conversa. Ninguém vai ensinar você a fazer nada diferente daquilo que você já está proposto a fazer, mas vai trazer uma luz, porque quando você fala, você se escuta, né? E aí aquilo é diferente para você. E a outra parte que a Casa Espírita traz é um acolhimento. Ninguém está sozinho. Isso é uma coisa muito importante. Ninguém está sozinho. E se não existe o acaso no Espiritismo, por que você veio à palestra hoje? Por que você trouxe o neto na evangelização? Por que você trouxe o filho para a evangelização? Evangelização, a gente faz uma roda aqui com os pais para conversar. Aí, quando termina a roda, né, termina a evangelização, os pais falam assim, ai, Tânia, é tão bom a gente poder falar. Ninguém ensina ninguém a educar filho, mas as pessoas falam de seus medos. A gente já vem há 3 semanas falando da culpa dos pais, de botar os filhos de castigo, de cobrar alguma coisa. Os pais agora são refém dos filhos, então a criança não pode ser criticada, não pode ser colocada de castigo, a criança não pode se frustrar. Uma criança que não se frustra, que adulto é esse? Será que lá na frente não é uma porta para o suicídio? Porque ele não pode se frustrar. Aí o patrão fala com ele, alguém cobra alguma coisa dele, aí ele vai se sentir a pior pessoa do mundo. Né? Gente, aconteceu isso há bem pouco tempo com um rapaz. Aquilo foi um horror, eu fiquei tão chocada, não pelo ato em si, mas pela fragilidade dele. Um rapaz jovem, fazendo TCC de Direito, na banca, em casa, ele online, estava os 3 professores na banca, ele já estava trabalhando no Ministério Público, estava fazendo um estágio, ia ser contratado, né, ia ser efetivado naquele trabalho. O primeiro professor falou muito bem, a segunda professora esculhambou com ele fechou o computador e pulou pela janela.
Simplesmente assim. E o outro professor não teve nem tempo de avaliar. E ele ia tirar boa nota. Mas isso são as nossas crianças que quando você diz um não, aí ele está no quarto pensando, daqui a pouco você fica assim, você quer um biscoitinho? Você quer um suquinho? Ele está lá pensando na coisa errada que ele fez. Aí você daqui a pouco, você está cansado? Quer ir para a sala? A mamãe leva você para a sala. E não dá tempo da criança se frustrar, da criança pensar naquilo que ela fez. Olha como é que é complicado isso. Aí será que lá na frente ele vai conseguir ser frustrado pela vida? Não vai. Olha como é que é difícil, né? Então a gente tem que pensar nisso com bastante carinho. A Dora Encontro traz uma frase para a gente, que ela diz assim, o suicida é um espírito em sofrimento, sim, mas ele está em sofrimento na terra. E não foi suficientemente visto, nem socorrido, nem amparado. O suicida não é aquele que está lá, do lado de lá. O suicida está aqui. Ele está aqui. A dor dele está aqui, do nosso lado. A nossa dor está no nosso coração hoje, ela não está no nosso coração depois que eu me mato. Ela está aqui agora. Então ela tem que ser vista, tem que ser amparada, tem que ser acolhida. Quando ele pratica esse ato, ele está se ferindo a si mesmo. Agora, que espécie de pai seria Deus se ainda punisse esse ato e se nós, pais terrenos, imperfeitos, ao vermos uma criança se machucar a si mesma, seja por descuido, teimosia ou inexperiência, corremos a socorrer a criança, trazendo remédio, enxugando as lágrimas, cercando de consolo. Será que Deus deixaria a pessoa sofrer aquela dor a ponto de cometer um suicídio sem estar olhando por ele? Nós é que às vezes não olhamos. Nós é que não olhamos, mas Deus está ali olhando. Então a gente tem que tirar da nossa mente que todo suicida vai para o vale, que todo suicida vai arder no fogo do inferno, no mármore do inferno. Não vai. Porque ele pode ter uma história de vida que foi naquele momento pontual que ele não aguentou aquela dor. Por isso que a gente tem que estar atento. Tem doenças crônicas, gente, que vai minando a nossa saúde todos os dias um pouquinho. Porque vai tirando aquele prazer de viver, aquele prazer de estar entre os amigos. Uma pessoa 24 horas com dor. Não é aquela dor enlouquecida de botar ele numa cama, mas é aquela dorzinha ali, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Ele acorda com dor, ele dorme com dor, e aquilo vai minando o emocional dele. Aí você quer que ele seja alegre, que ele participe da vida, mas você não consegue trazer ele, né? Você não consegue chegar lá, naquele momento de dor dele, para trazer ele. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter esse olhar muito importante para a gente. E a gente advoga que o suicídio é uma ofensa a Deus, que ele ofendeu a lei divina. Gente, Deus se ofende? Deus se ofende? Deus ficou triste? Não. Quem está sofrendo é o companheiro. Quem está sofrendo somos nós. E, infelizmente, por esse ato, a gente vai agregar mais dor àquele sofrimento, ou mais sofrimento àquela dor que eu já estou sentindo. Mas Deus não vai ficar de mal comigo. Muito pelo contrário. Quem já leu o livro Memórias de um Suicida? O início do livro é muito duro. O início do livro é muito duro. Mas a gente conseguiu passar pela essa parte do livro, que é duro, e conseguiu ver o amor de Maria, naquele amparo, naquele cuidado. Isso é Deus em ação. Isso é Deus em ação. Então, se a gente imagina que no plano espiritual tem todo aquele amparo, todo aquele cuidado, você acha que quando a gente está aqui encarnado não vai ter esse amparo, esse cuidado, para que a gente não chegue à via de fato? Claro que vai, claro que vai. Agora, a gente tem que ter olhos de ver, né? Tem que ter olhos de ver a dor do outro. Quem quer falar? Ai, desculpa. Ah, você leu o livro? Ah, o livro é muito bom, né? O livro... Ah, o papelzinho estava aqui. O livro é muito bom. O livro no início, né? Por isso que eu não quis entrar nessa parte de falar do suicídio, né? Porque a gente
sabe do sofrimento, né? E do sofrimento que a pessoa teve naquele momento de cometer. Então, o livro tem esse momento muito duro, mas não é esse momento duro que faz a pessoa desistir do suicídio. Porque se fosse a certeza da dor que eu vou encontrar, me freasse para cometer o suicídio, seria que teria suicidas espíritas? Mas tem, gente. Porque a dor dói no homem. A dor dói na gente. Então, é isso que a gente tem que ter esse olhar, né? Então, se fosse só o medo, não quero sofrer no plano espiritual, então não vou morrer, não vou me matar. Se isso fosse freio, quantos espíritas não teriam cometido suicídio, né? Então, a gente tem que ter esse olhar bem claro para isso, né? E o que podemos fazer concretamente para evitar o suicídio à nossa volta? O que concretamente a gente pode fazer? Educação. De que educação eu estou falando? Da educação da escola? Só da escola? Não. Da educação da escola, não. A gente não pode deixar de mencionar a educação, mas não é certamente a educação dada nas escolas. É outro tipo de educação, mas uma educação que procure cercar o indivíduo de fortes e sólidos afetos, de modo que ele nunca se sinta sozinho. Isso é uma das coisas que a gente trabalha na evangelização. As crianças são muito engraçadas. Quando elas veem um amiguinho triste, elas vão na direção do amiguinho. Aí depois contam na evangelização. Tia, eu convidei meu amiguinho para vir para a escola de Jesus. Aí daqui a pouco aparece uma penca de criança de escola aqui, que as evangelizadoras é que cortam um dobrado com todos eles amigos na mesma sala, porque é tudo a mesma sala. Então, a educação é uma parte muito importante. Mas de que educação, né? Essa educação que trabalha o sentido existencial, a resiliência diante da dor e um projeto de vida. Quem já teve a oportunidade de ler um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, né? Esse livro é um livro muito bom, porque a gente tem que ter um sentido na vida. E ele escreve esse livro, né? Não escrever propriamente dito, mas ele começa a viver as experiências que depois ele vai escrever o livro dentro de um campo de concentração. Você quer mais do que você estar dentro de um campo de concentração para não ter nenhum motivo para achar que você vai sair vivo de lá? Né? E ele consegue escrever sobre isso depois que ele sai de lá. Então, nós temos a evangelização infantil, para trabalhar isso junto com a gente. Temos a mocidade. E, para nós, adultos, tem um estudo sistematizado da doutrina. E isso não é só uma apologia, não, gente. É a certeza de que eu estou fortalecendo o meu conhecimento e a minha fé. Eu sei que Deus é bom, mas eu vivo assim? Eu vivo achando que Deus é bom? A gente aprende dentro da casa espírita sobre reencarnação e imortalidade. Vivemos como? Reencarnacionistas e imortalistas? Não. A gente vive a vida. E na vida a gente tem vicissitudes, que são as dificuldades. Então, se eu não fortaleço o outro lado, né? Hoje falávamos isso na evangelização. Por que os pais trazem as crianças para a evangelização? Isso era um questionamento no grupo. Para mexer na base. Para mexer ali onde ele pode fortalecer, para quando chegar lá na frente fazer diferente. Senão os ciclos não se fecham. A gente fica vivendo sempre a mesma coisa. Aí morre esse com 18, daqui a pouco morre o outro com 15, e assim vai. Os ciclos não se fecham, porque a gente não mexe na base. Não dá uma outra escolha, uma outra oportunidade. Isso, gente, era o que eu queria trazer para vocês sobre esse tema tão importante que é a valorização da vida, né? E a gente trabalha isso na evangelização. A evangelizadora virou para mim e falou assim: tia Tânia, você colocou lá no nosso conteúdo suicídio? Eu falei: não está lá no programa suicídio. Eu falei: não, a gente vai trabalhar o quê? Valorização da vida. Né? Valorização da vida. E isso que eu trouxe hoje para a gente não é só para falar dessa parte dolorida e sofrida das pessoas estarem sozinhas. É principalmente trazer para a gente um olhar diferenciado para a vida. A vida vale a pena ser vivida.
ela traz para a gente coisas tão importantes. Se nós sairmos da vida tão rápido, não veremos os netos, os filhos, os amigos, não vamos conviver com tudo isso. E Kardec sempre coloca para a gente, para chamar a nossa atenção, que Deus sabe tudo. Ele sabe quando a gente vem e sabe quando a gente volta. Por que a gente quer apressar? Então, se Ele colocou na nossa vida companheiros, amigos, parentes, filhos, vamos procurar. Não vamos deixar o isolamento social, o isolamento daquela doença ou da dor, fazer a gente se afastar da vida, né? A gente tem que buscar um motivo para viver e, principalmente, para não sair da vida, né? O problema é que, às vezes, eu gosto muito de uma frase que os evangélicos usam, que a gente não se, ainda como espírita não se deu conta disso, né? Qual é o propósito da sua encarnação? Eles não usam essa frase, mas eles usam o propósito. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito? Sabe lá se você encarnou só para ser amigo do fulano, para dar força a ele para passar por essa encarnação? Já pensou se você encarnou só para ajudar aquele marido ou aquela esposa a não desistir? Ou aquele filho doente que você recebeu? Ou aquele amigo que acabou de perder um filho? Ou você que também perdeu um filho? Qual é o propósito da nossa vida? Então, quando eles colocam isso, é uma reflexão interna. Qual é o propósito? Qual é o propósito do espiritismo na nossa vida? Só fazer contação de história da carochinha? Quando eu morrer que eu vou ver se tudo isso é verdade? Ou é realmente uma grande ferramenta para nos fortalecer como espírito? Então, a vida da gente tem um propósito. E a gente não pode abrir mão de tentar caminhar na direção desse propósito, né? E para fechar, eu trouxe essa reflexão para a gente. Isso é uma frase de Pedro, está na primeira carta de Pedro. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor, tendes antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Na realidade, a gente tem um olhar diferente dessa frase. É cobrir com amor a multidão de pecados. Todos nós erramos. Então, vamos olhar com mais carinho para as pessoas que tentam e para aquelas que já saíram da vida pela porta do suicídio. Somos todos filhos de Deus. Ele jamais vai deixar de amparar a gente. Muito obrigada, boa noite. E eu passei 5 minutos e ninguém fez sinalzinho para mim. Estou de mal com todo mundo. Gente, obrigada. Então. Infringi a lei. Tira esse negócio aqui de mim. Desliga aqui. Não, eu também não sei. Deixa aqui. 5 minutos. Que todo o nosso problema fosse 5 minutos, né? Já pensou? Meu problema, 5 minutos. Já pensou com uma palestra dessa? 5 minutos. Veio de amarelo. Eu vim pela campanha. O lenço amarelo, tudo amarelo. Toda de amarelo. Toda de amarelo. Gente, olha que legal estar aqui. Que bom estar aqui, né? Tânia falou muito de Deus. Tem uma informação na doutrina espírita que fala o seguinte, que Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, a gente imagina que somos quantos aqui? 40 pessoas, 50 pessoas encarnadas, né? Mas estamos numa casa espírita. Vocês já pararam para pensar quantos espíritos estão aqui? E que escutaram esse estudo e depois assim, poxa, vai passar. Vai passar. E para muitos vai acontecer o seguinte, não vai acontecer. Porque a gente, nós que estamos aqui, que estamos nos vendo, e os outros que a gente não vê vão agir para que uma pessoa não interrompa a sua vida. Olha que legal, que bom. Teve uma palestra aqui há mais ou menos um mês, né? O Mauro fez umas contas aqui de quantos espíritos vivem na Terra. Da coisa de 30 bilhões, nós temos 8 bilhões encarnados. Olha o tamanho da fila. Então, gente, é para sentar na poltrona, não é na cama, senta na poltrona, lê a mensagem e reflete. Que bom
que eu consegui a minha vaga, né? Cheguei na fila e, ó, estou encarnado aqui. Então, vamos viver a vida, porque é muito boa, gente, muito boa. Deixa eu dar uns avisos aqui, que eu deixei ali a cola. Tânia falou de conversa fraterna, e a gente, na Deolina Amorim, a gente tem conversa fraterna quarta-feira, às 20 horas. E quem quiser agendar, é só chegar e vai ter um companheiro aqui para fazer a conversa. Quem quiser, olha, eu queria fazer uma conversa fraterna, enfim, tá? Quinta-feira, às 16 horas, também vai ter um companheiro ou uma companheira aqui. E sábado, às 19 horas. Então, quem quiser sábado, durante a palestra, pode fazer uma conversa fraterna com o companheiro, tá? E pode fazer virtual também com a Tânia, tá? É só ligar para a Tânia, depois quem quiser só conversar com ela, pode conversar com ela também, tá bom? Então, já que falou ali... Isso, faz virtual. Tá ótimo? Então, bom, vamos falar de GET? Olha só, gente, postergaram a inscrição da GET e hoje é o último dia. Então, aqueles que deixam para o último dia, hoje é o dia. Hoje é o dia. É só falar ali com a Edilene, hoje é o dia. Assim, eu vou deixar para o último dia. Ótimo, hoje. Vai lá e faz a inscrição para a GET, tá? Que vai acontecer dia 18 de setembro, tá bom, gente? Inclusive, tem vaga também para o pessoal da mocidade, enfim, tem vaga para todo mundo, né? Para estudar Jesus não falta... Se faltar cadeira, bota uma cadeira, gente. Ninguém vai barrar assim, não, você não vai poder escutar. Você não vai poder escutar o estudo de Jesus. Tenho certeza absoluta que vai escutar, né? Lembra, Jesus botou um monte de gente na montanha, quando fez o sermão da montanha, não faltou espaço, né? Ele já pensava nisso. Não, quem quiser ir já tem espaço, por isso que ele fez na montanha. O outro aviso é o seguinte, a gente vai voltar com o trabalho lá do Pimentel agora em outubro. É um sábado por mês, então quem quiser se inscrever para fazer esse trabalho lá no Morro do Pimentel, na escolinha do Pimentel, para evangelizar os jovens inscritos na nossa escolinha, é só falar com o Walter, tá bom? O celular dele aparece aqui, né, Márcia, o celular do Walter. E pode falar ali com a Edilene, tá bom? E o outro aviso é Kardec Café. Então, quem quiser comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, saindo daqui, tá friozinho, já começou a ficar frio, tá, gente? Vai ter uma frente fria. Então, aproveita e toma o nosso cafezinho aqui com um pão de queijo. E ainda tem torta alemã. Ainda tem? Porque eu vi um monte de gente encomendando. Separa para mim, separa para mim. Só tem 5. Aí só tem 4. Às vezes eu não gosto de avisar aqui, porque quando chega ali, já não tem mais nada, entendeu? Aí eu já não sei se eu aviso ou se eu não aviso, não é? Pelo jeito só tem 2. Aí, tá bom, tem que trazer mais, da próxima vez tem que trazer mais. Aí eu fico na dúvida se eu aviso ou não aviso, porque tem que avisar antes, tem que abrir o microfone e avisar antes, tá bom? Bom, gente, isso tudo maravilhoso, né? Legal, né? Muito bom. Pior que hoje eu esqueci mesmo. Muito obrigado, Malu. Quem nos visita hoje pela primeira vez aqui na casa? Opa, boa noite. Qual o seu nome? Kátia. Muito bem-vindo, Kátia. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar, eu fico por aqui, tem uns companheiros, enfim, é só catar alguém e tirar uma dúvida, tá bom? Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Aqui, já conheço todo mundo. As Dores da Alma, Hamed. Olha, esse livro aqui é muito bom. Tânia está pedindo para divulgar. Tem a ver com o tema, tá bom, gente? As Dores da Alma, tá? Pelo Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, tá bom? Eu já escutei falando desse livro mesmo, é muito bom, muito bom. Fala justamente sobre essa questão, essa temática toda das dores da alma, né? Vou chamar um companheiro nosso para fazer uma prece. Marcelo Pellegrino, você faz a nossa prece, por favor? Muito obrigado. Gente,
Obrigado a vocês. Lembrando, nós vamos ter o trabalho de passe daqui a pouco. Então, quem desejar, é só aguardar um pouquinho que vai ser chamado. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Antes da prece, é importantíssimo que nós tenhamos um compromisso. Daqui a um pouco mais, quando acabar o estudo, o Antônio ele coloca essa palestra nas redes sociais. Passa um tempinho e ela fica disponível. Todos nós, e aí é um compromisso mesmo, todos nós devemos curtir e compartilhar essa palestra e marcar pessoas que a gente acredita que vão ser impactadas positivamente por esses estudos. Quando a Tânia começou, eu tirei uma foto dela com o slide, publiquei no Instagram. Nesse tempo, já teve um monte de curtida, já foi compartilhado algumas vezes e já teve gente colocando, né, citações. Porque é um tema muito, muito, muito impactante para a nossa vida. Então, é um compromisso nosso. Nós que estamos aqui, você que está em casa e que vai assistir essa palestra, compartilha. Curta, compartilha. Oi. Sim. E o Centro de Valorização da Vida, ele começou com o movimento espírita, em que as pessoas começaram a perceber que era necessário que houvesse alguém para ouvir pessoas que quisessem falar. E aí, com o tempo, o Centro de Valorização da Vida, ele passou a não ser apenas uma ação do movimento espírita, ele foi abraçado como uma causa pela sociedade, ele ganhou um telefone específico, que é 188, que qualquer um de nós pode entrar em contato, e ele é um serviço voluntário, não há ninguém que fique ali porque ganha dinheiro, é voluntariado mesmo, e nos períodos de datas muito marcantes, esse serviço ele é muito acessado. Dia de pai, dia de mãe, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, essas datas que são marcantes pelas questões sociais, afetivas, esse telefone ele é muito usado. Então, tenhamos isso na nossa vida, compartilhemos, porque é fundamental que nós espalhemos essa verdade. Tudo bem que a morte não existe e a gente vai continuar vivo e as dores serão superadas, mas nós temos que acolher a dor hoje. Assim como a fome, a dor emocional também tem que ser suprida, só que ela é suprida com abraços. E eu estava pensando, então, desculpa eu estar me alongando, que eu fiquei refletindo na questão do Vale dos Suicidas, que a gente tem isso como sendo um local de dor e sofrimento. Eu estava lembrando que quando eu fiquei no CTI internado, no CTI cardíaco só tem cardíacos. E as dores que se comentam ali são dores cardíacas. Na UTI, que seja de problemas de pulmão, se fala de problemas pulmonares, e assim vai por diante. O Vale dos Suicidas é uma grande UTI. Uma UTI que trata de uma dor que é vivida pelos suicidas. Não é um local de sofrimento, é um local de tratamento. E por ser um local de tratamento, ele é um local onde as dores são faladas. Então, não tenhamos a ideia de que o Vale dos Suicidas ele equivale a uma visão espírita de inferno, porque não é. Ele é uma UTI programada para atender os suicidas com uma equipe tão especial que eles se dedicam a esse trabalho com profundo amor. Então, quebremos a ideia de que o Vale dos Suicidas é um vale de sofrimento, ele é uma UTI. Assim como eu fiquei numa UTI cardíaca, pessoas ficam em diferentes UTIs, e as pessoas que, quando desencarnam, vão para a UTI dos suicidas. Não é vale de sofrimento, é vale de cuidados. Vamos, então, depois dessa excelente palestra, vibrarmos positivamente por todo mundo que está aí precisando desse amparo para poder fugir desse padrão de pensamento. Senhor Jesus, querido amigo de todos nós, graças te damos, porque hoje, de maneira especial, todos fomos alertados sobre os riscos a que todos nós estamos expostos.
para que tenhamos o cuidado, para que tenhamos a fé, a esperança, para que tenhamos a coragem de procurarmos os médicos quando for necessário, procurarmos os psicólogos quando for necessário, procurarmos o apoio na casa espírita quando for necessário, a fim de superarmos essa triste situação que pode nos levar a pensar na fuga do suicídio. Permita, Senhor, que os companheiros que enveredaram por esta prática possam receber do Teu amor o carinho melhor, para serem amparados, para serem protegidos, para virem como espíritos desencarnados nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, e serem cuidados por corações que os amam, mesmo sem o conhecerem. Ensina-nos, Senhor, que viver vale a pena, mesmo com todas as dores e dificuldades que tenhamos. Ensina-nos, Senhor, a viver sabendo que a vida, ela pode ser um vale de lágrimas, mas ela também é um vale de sorrisos. Ensina-nos, Senhor, a compreender que podemos erguer as nossas cabeças no dia a dia e mesmo que haja motivos de sofrimento, que saibamos descobrir o sol que se esconde por detrás das nuvens pesadas, das grossas tempestades. Estimula-nos o bem, ao bem que há em nós, ao bem que há nas pessoas que amamos e que nos amam. Estimula-nos, Senhor, a termos a coragem, a agirmos com o coração e a enfrentarmos-nos diante das nossas próprias dores. Socorra-nos, porque sem Teu amor nós nada somos. Somos os mesmos pedintes do passado. Somos os cegos que ficamos às beiras dos caminhos, suplicando-Te a cura e a bênção. Somos os antigos leprosos a buscar-Te, Senhor, para curar as nossas chagas. Somos aqueles, Senhor, que acreditamos que o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor nos ama. Fica conosco, despeça-nos com o Teu amor, para que, chegando em nossas casas, possamos repartir este maná delicioso que recebemos na noite de hoje. E em lá chegando, falarmos do amor, da esperança, da vitória da vida sobre a morte, da vitória do amor sobre as dores. Fica conosco e nos ampare agora e sempre.